Bom dia, pessoal. Nesse vídeo de hoje, eu irei apresentar uma solução open source de rastreabilidade, observabilidade, para ser mais preciso, chamada de OpenTelemetry. Essa solução, ela tem como objetivo fornecer observabilidade e rastreabilidade, né, através de coleta de traces de uma solução completa em suas N camadas de tecnologia, de forma que a gente consiga ter uma visão global de todo o caminho que uma requisição percorre, da sua origem até o back-end, né? A última camada do back-end. Essa solução, ela nos dá como vantagem uma observação de ponta a ponta, de forma a identificar os possíveis gargalos e contenções aonde que a requisição demora mais tempo de processamento, e nisso a gente tem uma possibilidade de identificar possíveis problemas, né? Então, a solução, o OpenTelemetry, ela possibilita, né, a gente ter uma visão, um direcionamento de onde a solução está com uma necessidade maior de um recálculo de sizing, de redimensionamento de infra, né? E aonde vai provavelmente apontar aí problemas, né, de indisponibilidade. Essa rastreabilidade, ela é alcançada de ponta a ponta, e com a vantagem de fornecer uma visão interna de toda a solução, sem a necessidade de muito esforço, né? A solução OpenTelemetry, ela possibilita duas formas de observabilidade. Sem a necessidade, o zero code que a gente fala, né? Sem a necessidade de alterar a aplicação, e uma observação mais profunda, mais personalizada, através das suas APIs, né, da sua SDK. E aí, nesse caso, a gente teria que alterar a aplicação para incluir essas coletas mais personalizadas, né? Mas de forma que a primeira possibilidade, que é a zero code que a gente fala, sem a necessidade de alterar a aplicação, ela já nos dá uma visão bem interessante da execução, né? Do tempo de execução de cada camada da solução. Eu me chamo Daniel Ribeiro, eu tenho 27 anos de experiência em TI, né? Sou engenheiro de software, já trabalhei como engenheiro de suporte, arquiteto de software, programador e analista de sistemas. Eu sou especialista em sustentação de ambientes críticos em telecom, banco e governo, tá? São as áreas que eu já atuei ao longo desses 27 anos. Minha experiência é em telecom, como eu falei, né, empresas de TV por assinatura, bancos, governo, né? Já trabalhei 7 anos em Big Tech e já fui revisor técnico, né? Já tive uma experiência como revisor técnico do livro A Dev Faces Cookbook, que foi lançado em 2014, né? Ele se encontra em vendas até hoje na Amazon. Seguindo aí,
Qual é o problema que a gente vai focar nessa apresentação de hoje, né? Tem um resumo aqui, uma síntese, né? Eu tenho um problema de performance que está impactando os usuários. A minha solução é composta pela integração de diversas camadas e tecnologias distintas. Como rastrear as requisições de forma a identificar o tempo em cada camada da solução? O tempo que a solução leva para ser processada em cada camada. Vamos imaginar aí uma API, uma série de APIs integradas, né, e encadeadas numa requisição, né? Eu tenho aí a primeira camada da API exposta, a API que está sendo exposta para o cliente, em uma tecnologia que consome outras APIs desenvolvidas em outras tecnologias. E eu preciso ter uma visão do tempo de execução de cada camada, né? E aí a gente tem alguns desafios, né? Como eu vou ter uma visão integrada de forma única do tempo de execução da minha requisição, do meu consumo, que ela leva em cada camadinha até chegar na última camada, no back-end final. O OpenTelemetry ele vai possibilitar que a gente tenha essa visão integrada, tá? Através de coletas e geração de traces, certo? Agora eu vou passar para o hands-on para a gente fazer uma demonstração aí prática dessa solução muito interessante. Vamos aqui. A gente está aqui na tela do OpenTelemetry, né? Que é o opentelemetry.io/docs. Essa visão de arquitetura é a arquitetura escalável, é a mais complexa. Mas a demonstração hoje ela vai ser um pouco mais simples do que isso. Aqui eu vou fazer um rabisco aqui para demonstrar para vocês como é que é feito essa arquitetura mais simples. A gente está vendo aqui uma arquitetura a escalável, em que a gente tem o collector da solução no meio, tá? Aqui é o front-end de observação, que a gente pode estar utilizando o Jaeger ou o Prometheus, tá? Aqui. E aqui as APIs que estão sendo observadas, né? Essa é a arquitetura escalável, porque a gente consegue escalar esse elemento aqui sem impactar de forma independente das APIs da aplicação da solução e de forma independente do front-end de observação. É a tela onde a gente vai ter uma visão integrada de tudo que está sendo coletado, tá bom? Na solução mais simples, a gente pode eliminar o collector, tá? E fazer com que os agentes de instrumentação das aplicações enviem as coletas diretamente para o front-end, o Jaeger, por exemplo, que é o que a gente vai estar utilizando hoje, tá? Essa seria uma solução mais simples. Funciona, tá? Funciona, mas é bom a gente ter o conceito de que se a gente precisar de um ambiente mais escalável, maior, mais complexo, a gente tem como colocar um elemento que vai estar desacoplando a aplicação do front-end de observabilidade. Isso tem algumas vantagens, né? O front-end, a gente sabe que ele pode ser acessado pelas pessoas técnicas e não técnicas, ter um volume de acesso maior, e para que a gente não impacte ele,
né? Porque a tomada de decisão é feita com base no front-end, no que a gente está consultando. Então, para que a gente desacople o dashboard de tomada de decisões das aplicações, a gente pode colocar esse elemento central aqui e escalar esse elemento central de forma a não impactar a solução de observabilidade. Mas para soluções mais simples, a gente pode fazer o link direto da API para o front-end de observabilidade, que é o que a gente vai estar usando hoje. Tá? Vamos lá, vamos no código, no que interessa. Bom, aqui a gente tem uma solução, né, que eu criei, eu vou inclusive disponibilizar no GitHub, tá? Assim que eu subir o vídeo, eu já coloco na descrição do vídeo o link pro meu Git, ele tá aqui em cima. github.com/danielrpgj31, para quem tiver interesse, tá bom? Então, a solução ela é simples, ela é composta por uma pastinha de aplicação, onde a gente vai ter duas APIs, né, uma em Java e uma em Node, tá? Para a gente já ter uma visão de como a rastreabilidade ela é realizada em tecnologias distintas, tá bom? Como eu falei, eu trabalhei um bom tempo da minha vida profissional em grandes empresas, governo e telecom. E nesses dois ambientes a gente tem muita mistura de tecnologia. E isso eleva bastante a complexidade para fazer um estudo de performance, né? Uma análise de problema. Né? Nesses ambientes, em especial, nós temos muita integração, muita tecnologia de integração corporativa, muita tecnologia distinta, e isso, consequentemente, vai elevar bastante a complexidade dos cenários, né, de problema, de análise de problema, de identificação de falha, né? Então, por isso que é muito indicado a adoção de uma ferramenta que permita uma observação integrada de ponta a ponta da solução, não é? E o OpenTelemetry é uma ótima solução para esse tipo de cenário. Então, voltando aqui no projetinho, tá? Então, o projeto tem duas aplicações, a Customer Service, que é a API exposta para o cliente, tá? Que ela foi desenvolvida em Java com Spring Boot, e uma API mais interna, que seria a última camada do back-end, que é escrita em Node, TypeScript, ok? E nós temos aqui um Docker Compose, né? Que eu estou começando a passar essa solução para o Docker Compose, mas a gente não vai inicialmente utilizar ele. O README do projetinho, ele já tem o passo a passo para a gente seguir, tá bom? Então, basicamente, a gente vai subir o front-end de observabilidade, que é o Jaeger, tá? Ele tem alguns parâmetros aqui que eu vou estar explicando cada um deles, o motivo, o objetivo desses parâmetros, para que o uso dessas portas, tá? E dos parâmetros, são dois parâmetros, o service name, tá? E um de protocolo, que é o collector OTLP enable, beleza? No segundo passo, nós vamos subir a API da camada exposta, né? Que é em Node, tá certo? E no terceiro momento, no terceiro passo aqui, nós vamos baixar o agente Java, que vai fazer a instrumentação da aplicação, e vamos subir a aplicação Java, vai subir a API que vai estar sendo exposta para o cliente. O Node é a API mais interna.
é a API que vai ser consumida pela API Java, ok? E aí eu botei aqui algumas referências de artigos que dão uma outra visão do uso do OpenTelemetry. Vamos pegar a subida do Jaeger da UI, né, da interface de consulta, e vamos analisar aqui cada parâmetro e o objetivo deles. Eu coloquei aqui o ChatGPT para nos ajudar, tá bom? Então, eu pedi para o ChatGPT aqui explicar cada parâmetro, cada porta, ok? Então, o Jaeger é uma ferramenta de tracing distribuído, tá? Ele vai estar rodando no container Docker. A porta 5775 é uma porta do protocolo UDP. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. A gente tem o TCP e o UDP, né? O UDP é um protocolo mais rápido, mas ele tem menos controle, tá? Ou seja, ele está mais sujeito a mais erros, ou seja, mais retransmissão. Tá? O protocolo TCP ele é um protocolo mais lento. Por quê? Porque ele faz várias checagens, né, para garantir que o pacote está correto. Então ele tem menos retransmissão na comunicação. Já o UDP não, como ele tem menos checagem, ele tem mais erros, então ele vai ter mais retransmissão, por isso é mais lento, tá bom? Então essa porta é usada com o protocolo UDP para comunicação com os agentes usando o protocolo Thrift Compact Protocol para recebimento de spams, que são os traces. Spam a gente pode imaginar como se fosse cada função, cada método chamado dentro de uma aplicação ou entre aplicações, tá bom? E é usado mais por bibliotecas antigas do Jaeger SDK, ou seja, é uma porta não tão utilizada atualmente. A porta 6831 também é protocolo UDP e é usado para comunicações dos mesmos agentes, porém usando o Thrift Binary Protocol, que é um formato mais recente, tá bom? Então essa porta é usada pelos clientes SDKs mais modernos, ok? A porta 5778, protocolo HTTP, é um endpoint para configuração remota do agente, com ativação de sampling, ou seja, de amostragens. Tá? Quem usa? É o próprio agente do Jaeger e aplicações que necessitam de informações sobre amostragem. Tá? Na prática, não é tanto utilizado. Temos a porta 14250, que é disponibilizada para o protocolo gRPC, que é um protocolo novo, binário, né, para uso de coleta de spams enviados diretamente pelos clientes, sem passar pela gente, ok? Sem passar pelo collector. Quem usa? Aplicações que enviam dados diretamente ao coletor via OpenTelemetry ou Jaeger SDK, tá? A gente vai estar utilizando essa porta, tá? E a porta 14268, que é para o protocolo HTTP, né? Usado para coletar os spams enviados via HTTP no formato JSON Thrift, tá bom? Quem usa? Aplicações que utilizam o Jaeger Collector HTTP API. A gente não vai estar utilizando essa porta hoje. A porta 16686, que é para acessar a interface do Jaeger. A porta 4317, protocolo binário gRPC, usado para receber os spams no formato OTLP, OpenTelemetry Protocol. O OpenTelemetry tem o seu próprio protocolo, tá bom? Ele pode ser utilizado via gRPC ou via HTTP. E a porta 4318, que é protocolo HTTP, usado para recebimento de spams no formato OLTP-HTTP. Quem usa é o OpenTelemetry Collector e SDKs que suportam o OTLP-HTTP. Em resumo aqui,
a porta 5775 e 6831, protocolo DP, comunicação antiga entre agentes e clientes. A porta 5778, HTTP, configuração remota de sampling. A porta 14250 e a 14268, gRPC, que é binário, e HTTP, que é textual, envio direto de spams ao coletor. A porta de acesso à interface, que é a 16686, e as portas 4317 e 4318, gRPC e HTTP. Suporte ao OTLP, Open Telemetry Protocol. Beleza? Então, essa é a explicação aí desse comandinho. Ok? Agora a gente vai estudar como nós instrumentamos uma aplicação Node para que ela gere os traces no formato OTLP e envie para o coletor. Lembrando que o coletor pode ser o Open Telemetry Collector, que vai fazer o intermediário entre a API e a interface web, que é o Jaeger, ou a gente pode enviar direto para o endpoint do Jaeger, que já suporta OTLP, como nós vimos aqui, ó. O Jaeger, ele suporta o protocolo OTLP através desse parâmetro aqui, Collector OTLP Enable. Aí a gente não precisa do collector, do elemento central, aquele que escala, que eu falei no início, tá bom? Para soluções mais simples, a gente não precisa do collector, do elemento central. A gente pode habilitar o collector direto no Jaeger. E aí a gente tem uma simplicidade, uma simplificação na infra. Mas lembrando que essa simplificação ela tem um custo. A gente vai estar limitado em termos de escalabilidade. Ok? Então, voltando à instrumentação de uma aplicação Node. Eu vou abrir aqui a documentação do OpenTelemetry, tá? Tá aqui, ó. Vou voltar aqui. Bom, vamos aqui no lado esquerdo aqui temos o índice da documentação. Vamos abrir JavaScript Node. Então, pré-requisito é o Node, né? E o TypeScript, se usamos o TypeScript, tá? Mas o pré-requisito básico é o Node, e a gente tem aqui um passo a passo de como construir uma aplicação do zero em Node. Aqui a gente está criando a estrutura inicial e instalando as dependências. Para o Express, que vai habilitar a API Web, né? É o mini servidor HTTP, né? E aqui uma implementação básica de uma API, tá? Seguindo passo a passo aqui, fica tranquilo, pessoal. E aqui a gente está executando a aplicação sem TypeScript, né? Ou com TypeScript usando npx test node, tá bom? E aí a gente sobe a aplicação na porta 8080, beleza? De acordo com a implementação aqui, eu não vou focar na implementação, porque eu vou considerar que o pessoal já tem um conhecimento aí. Vocês já têm esse conhecimento básico, tá? A instrumentação. O que é instrumentação? É preparar o código para a coleta, para ele gerar as informações no protocolo OTLP, né? E as informações de trace, de forma que a gente tenha a visão, pelo menos interna no Node, né? De tudo que está sendo consumido e chamado, e o tempo de cada parte, tá? Mas para a instrumentação, nós temos a necessidade de instalar uma série de dependências na aplicação. E aqui está o comandinho, que vai instalar todas as dependências do OpenTelemetry para que a gente possa ter a instrumentação funcionando. A instrumentação ela é implementada num arquivo à parte. Tá? Esse arquivo ele vai ser executado em paralelo
a aplicação. E vai ter uma sequência, tá? No Node, a gente chama a aplicação com a opção required, menos required, e aí a gente consegue ter um agente instrumentando a aplicação, tá? Sem alterar a aplicação. Então aqui nesse caso nós temos uma aplicação em TypeScript, app.ts, e temos o código de instrumentação, que é esse código aqui, ó. Tá? Com isso, a gente executa sob a aplicação com um instrumentation.ts. Antes, ele é carregado primeiramente para depois a aplicação ser carregada. E assim a gente consegue ter a instrumentação funcionando. Tá? Porém, só a instrumentação, a geração dos traces, não resolve, não vai resolver. Por quê? Porque esses traces não serão enviados para um coletor, para um endpoint OTLP. Tá? Então a gente precisa de mais algumas dependências e mais uma implementação no arquivo de instrumentação para que, além da coleta e geração dos traces, essa coleta seja enviada de forma efetiva para um coletor OTLP. No caso deste exemplo, vai ser diretamente o Jaeger. Então, o que a gente precisa fazer para que essa métrica, esses traces, sejam enviados efetivamente para o endpoint OTLP? Aí está aqui, ó. Na documentação, Next Steps aqui, ó, você também quer configurar um exportador para efetivamente exportar os dados para um back-end telemetry, né? Que pode ser o collector da OpenTelemetry ou o próprio Jaeger, que tem um endpoint OTLP. Então, clicando aqui, nós temos a implementação, né? Em Node, né? Aqui a gente tem a implementação do exporter, tá? Onde a gente vai colocar o endpoint do Jaeger, tá? E para que isso funcione, nós precisamos instalar a dependência para que o exportador funcione. Então, vamos voltar aqui para nossa solução de Node, que é o projetinho Tracing Node. Aqui eu coloquei a implementação da forma como está no documento, tá? Alterei aqui, coloquei um parâmetro que chama attr service name, e esse nome aqui é o que vai aparecer lá no dashboard de visualização dos traces, né? Meu serviço Node. Pode ser qualquer nome que identifique essa aplicação, essa API, tá bom? E aqui está configurado o endpoint do collector, do endpoint OTLP, que vai receber essas métricas e esses traces. Nesse caso aqui, a porta 4318. Vamos voltar aqui no README. A porta 4318 tá aqui, ó. Tá? Se a gente voltar na documentação, a porta 4318 é a porta HTTP, tá bom? Protocolo OTLP no formato HTTP, tá? Eu não estou usando o formato gRPC, como eu falei inicialmente. Então, protocolo HTTP, OTLP, HTTP, é um protocolo textual e não binário. O ideal é o binário, tá? Mas como o exemplo aqui é um exemplo mais simples, funciona também, tá bom? Voltando na aplicação, nós temos então a implementação do instrumentador de Node, tá? Seguindo lá a documentação do OpenTelemetry. Como é que funciona? A execução do trace em Node, da aplicação Node com trace, com instrumentador, é exatamente como está na documentação. Então eu rodo npx ts node para TypeScript,
"-require", o arquivo de instrumentação e depois a aplicação. Nisso daí eu já tenho a aplicação sendo instrumentada, tá bom? Pelo OTLP, Open Telemetry. Agora vamos para a aplicação Java. A aplicação Java está na pastinha Customer Service. Ela vai ser a aplicação, a API exposta para o cliente. O cliente vai consumir essa API, que por consequência vai consumir a API Node, tá? Então, a aplicação Java, ela foi desenvolvida em Spring Boot, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o processo de desenvolvimento. É uma aplicação muito simples, né? A gente vai lá na página do Spring Boot, geramos a aplicação usando o padrão Maven de build, tá? E baixamos a aplicação e aí fazemos alguns ajustes nela. Quais os ajustes? Mínimos. Eu implementei uma API chamada Trace, não tem nenhuma dependência com o OpenTelemetry. Aqui está, eu vou inclusive excluir. Isso daqui eu estava fazendo um teste de instrumentação personalizada, tá? Que não é o caso hoje. Nós vamos utilizar uma instrumentação Zero Code, que a gente chama, que é através de um agente, o agente do OpenTelemetry. Como está aqui no README, nós baixamos o agente do OpenTelemetry, executamos a aplicação Java com parâmetro -Java Agent, tá? Passando o jarzinho aqui do OpenTelemetry, que é o agente, e os parâmetros que ele vai utilizar. Que parâmetros são esses? O nome do serviço, que é o que vai aparecer na interface para a gente consultar, ter uma referência, né? Customer Services é uma API Java. Protocolo será exportado em OTLP. Os traces, né? Métricas não serão exportadas. Qual que é a diferença de métrica e trace? Trace é o que eu vou ter a rastreabilidade da requisição. Métrica, eu vou ter informação de indicadores de performance, tanto de JVM, Java, quanto de ambiente, de SO, tá bom? Então essa é a diferença básica. Aqui esse parâmetro hotel.exporter.otlp.endpoint, eu vou estar passando qual que é o endpoint para onde será exportado essas informações, os traces, tá? O protocolo é o HTTP, protobuf, esse é o parâmetro correto. Não vai exportar log, não vai exportar métrica e nós teremos aí, eu vou ligar o debug do agente para a gente ter o máximo de informação para facilitar no troubleshooting, no debug, caso necessário. E, por final, -jar e a aplicação em si, onde está a API. Então, essa aplicação aqui, ela foi gerada basicamente pelo Spring Boot, né? Pelo gerador dele, e eu abri o código e coloquei a minha API, a implementação da minha API. Eu vou abrir aqui de novo, para vocês verem como a implementação é simples, tá bom? Então, aqui eu criei o controller, né? O REST Controller, e criei a minha API. Simples. Essa API ela vai fazer uma chamada à API Node, passando o mesmo parâmetro que eu recebi, tá bom? E o resultado vai ser Java 6, Java disse, ou Java falou. Só isso. A API Node já está em execução. A API Java ela vai ser executada dessa seguinte forma, como eu passei aqui, ó, com os parâmetros certinho para que a instrumentação seja anexada à aplicação. Com isso a gente tem uma aplicação instrumentada sem necessidade de alteração. É o mais importante. Esse cenário é importante porque na maioria das empresas de governo e de telecomunicação, essas empresas ela têm um parque de aplicações muito grande e muitas vezes são aplicações contratadas, adquiridas, onde o fonte ele é alterado em caso de necessidade extrema. Por exemplo, mudança de lei, de regulamento, né? Mas
em tempos de produção, de problema, que é o dia a dia de uma empresa, essas grandes empresas ela têm uma dificuldade até pelo próprio ciclo de trabalho, de desenvolvimento da aplicação, não é tão simples a gente fazer uma alteração no código-fonte da aplicação e subir ele, porque exige uma série de normas, uma série de regras, de padrões que tem que ser respeitado para que o código seja alterado e seja colocado em produção. E a gente tem que lembrar da dificuldade em que temos de replicar o erro de produção no ambiente de homologação. Esse é um desafio eterno. Tá? O ambiente de produção ele sempre vai ter uma volumetria muito diferente do ambiente de homologação. Até porque na produção é onde os milhares de usuários de uma empresa de telecomunicação acessam. E a gente é complicado pela característica do acesso, você replicar essas características para o ambiente de homologação. Então, isso faz com que os erros apareçam em produção. É claro que a gente pode ter erros que sejam replicados na homologação, mas é mais difícil. Então, por isso que a solução de Zero Code, a solução de você anexar um agente numa aplicação sem a necessidade de alterar a aplicação e você já ter uma visão, uma coleta de trace, é muito vantajoso, tá? Porque aí o máximo que você vai fazer é pegar um nó do seu cluster e parar aquele nó, anexar um agente e subir de novo. É muito mais fácil você fazer isso, que é um movimento apenas de infra, do que você abrir o fonte da aplicação, incluir uma instrumentação, compilar a aplicação, subir, porque isso pode gerar erro, tá, gente? E demora, tá? Então é muito mais fácil e simples a gente fazer a gente levar uma solução para o cliente em que não há necessidade de alteração de código. Esse é um ponto muito importante. Então, aqui está o código Java executado exatamente com esse comando aqui, ó. Ok? Então, vamos agora lá na interface web do Jaeger, que é esse primeiro comando aqui, tá? Vou mostrar para vocês como é que é a interface do Jaeger. O Jaeger é assim que ele funciona, tá? Acessando a porta 16686, já temos aqui acesso à interface principal. E aqui, ó, nós já vemos as APIs. Essa API Jaeger é a própria API da infra do Jaeger. A Customer Services é a API Java e o meu serviço Node é a API Node, ok? E aqui é uma requisição que a gente faz na porta 8080, que é a porta da API Java. Eu vou atualizar essa requisição, está funcionando perfeitamente. Agora a gente já tem métrica para analisar, ok? Customer Services, Find Traces. Então temos aqui as requisições, tá vendo? 15 milissegundos, 15.49 milissegundos, 15.18, 17. Tá? Então se a gente clicar aqui, nós já vamos ter uma visão muito interessante, ou seja, está funcionando. O Zero Code funcionou 100%, sem necessidade de alterar a aplicação, tá? E aí a gente tem uma visão integrada. Essa parte, essas duas primeiras camadas aqui é a camada Java, que é o Customer Services, e as camadas mais internas é a camada Node. Tá? E aí nós temos uma visão de tempo de execução. Quanto cada camada custa para a minha infra, custa para processar a requisição. E isso é muito importante porque com essa visão nós conseguimos identificar onde o custo é maior, ou seja, aonde que a requisição está demandando maior tempo de processamento. Isso vai indicar aonde eu preciso melhorar em termos de performance, de sizing da minha solução, para que
a resposta para o cliente seja mais efetiva, mais rápida. E também é um indicativo de problema, né? Pois aonde está demorando mais é onde tem menos recurso disponível. E aonde pode acontecer possíveis problemas de indisponibilidade. A indisponibilidade pode ser em função da volumetria excessiva, acima da capacidade dimensionada, e isso gera contenção e queda, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa é uma solução muito interessante. Se a gente clicar aqui, por exemplo, na primeira camada do Node, nós temos aqui um warning. Nesse caso aqui é só de infra, tá? É claro que a gente tem que avaliar cada um, mas o mais interessante é a visão da infra, né, que ele nos dá, tá? E nós temos aqui essa parte, o Node, ele tomou 5.38 milissegundos de um total de 15.49. É claro que aqui a gente tem que considerar o tempo, né, que se leva entre a API e o sistema operacional, tá? A questão de camadas de rede, container, virtualização, tudo isso aumenta um pouquinho, né, o tempo total, tá? Mas de maneira geral, a gente consegue ter uma visão do tempo de execução de cada parte da minha solução, tá? E o mais interessante, entre tecnologias distintas. A requisição começou em Java e foi para o Node. E a gente pode escalar isso daqui para um ambiente real em que a gente vai ter milhares de chamadas e camadas distintas. E aí é tão importante, por isso que é tão interessante e importante o uso de uma tecnologia de observabilidade, que é diferente de monitoramento. Como eu falei no início, a observabilidade ela permite rastrear através de traces a chamada, né, o tempo de execução de cada camada na solução. E o monitoramento permite a coleta de indicadores de performance, tanto da tecnologia, da aplicação, né, quanto do sistema operacional em que ela se encontra. Então, esse é o vídeo de hoje. É um overview simples, básico, mas eu acho muito interessante, né? Eu acho que é muito importante essa solução em função dos desafios que eu falei a todos aí sobre a parte de integração. Então eu agradeço e eu peço um apoio, né, para que eu continue a publicar esses insights tecnológicos, né? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, que toda semana eu vou estar publicando aí vídeos novos, passando aí uma visão ou um overview aí de tecnologias, tanto da parte de infra quanto da parte de desenvolvimento, tá bom? E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima semana.